Depois de Em Ritmo de Fuga de 2017, eu não imaginava que o diretor Edgar Wright poderia me surpreender, já que Em Ritmo de Fuga foi um filme fenomenal, ó. Maravilhoso. Mas ainda assim ele conseguiu se superar com o filme Noite Passada em Sorro, que é o filme que a gente vai falar hoje nesse vídeo. É um filme divertido, um filme viajado, um filme meio maluco, enfim. Vamos falar sobre o filme sem spoilers no começo, e da metade pro final eu quero falar sobre ele com spoilers, falar sobre as reviravoltas, enfim, tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Então fica comigo pra gente conversar sobre esse novo filme. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre Noite Passada em Sorro. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, muito fácil, muito rápido, aposto que você vai curtir meu conteúdo, então clica lá no botão de se inscrever. Também não se esquece de deixar aquele likezinho que ajuda o amigo, então clica lá no botão do like e claro, vai lá nos comentários me contar se você pretende assistir esse filme e se você já assistiu, me conta o que você achou dele e o que você achou do final. Quero muito saber a opinião de vocês. Noite Passada em Sorro é um suspense de terror que nos apresenta a Ellie, uma garota do interior que mora com a sua avó e perdeu a mãe de uma forma terrível. A Ellie então recebe a oportunidade de estudar moda em Londres e acaba alugando um quarto na casa de uma senhora gentil, e nesse quarto ela começa a vivenciar vislumbres do passado que a levam para o bairro de Sorro nos anos 70. E nesses flashbacks ela conhece a Sandy, uma aspirante a cantora que faz de tudo para ser famosa, e no início desses sonhos, dessas visões da Ellie, tudo era muito glamouroso, tudo era muito inspirador, tudo era muito excitante. Tanto é que a Ellie até se inspirou no visual da Sandy, pintou o cabelo para se parecer mais com ela, também copiou o vestido dela para uma aula de moda na faculdade. Então a Ellie realmente estava muito fixada no passado, ela estava muito entretida com toda a vivência que a Sandy estava experimentando. Porém, com o passar do tempo, a história da Sandy vai se tornando sombria e a Ellie não consegue parar de ver essa história, mesmo que ela queira e mesmo que ela tente parar de ver, ela não consegue. A história parece que continua a perseguir ela. E aos poucos, muitas coisas perturbadoras começam a acontecer, incluindo o assassinato, e a Ellie se vê num impasse, porque ao mesmo tempo que ela quer entender mais quem é a Sandy, ela também quer ter a própria vida dela. E aí ela fica nesse conflito e só assistindo o filme pra você entender o resto. No geral, Noite Passada em Sorro é um filme que começa de uma forma lenta, mas mesmo assim ele tem uma intensidade que prende a nossa atenção, até mesmo nos momentos mais lentos, e o Edgar Wright trouxe uma filmografia tão linda e estilosa que combinava perfeitamente bem o passado com o presente, criava cenas deslumbrantes que sempre eram repletas de espelhos, sendo que esses espelhos teciam o caminho das protagonistas de uma forma bem minuciosa. Então, os espelhos nesse filme servem muito para contar as duas histórias, tanto a do presente quanto a do passado. E olha, a pós-produção desse filme foi impecável, porque eles conseguiram fazer com que todo o andar das protagonistas fluísse bem, toda a direção, né, na hora de colocar as câmeras em posicionamentos diferentes também conseguiu ser muito autêntico, ser muito real. Então todas as cenas desse filme ficaram perfeitas e o Edgar arrasou nesse quesito. Já a performance da Thomas Mackenzie conseguiu trazer ingenuidade para a personagem Ellie, enquanto a Anya Taylor-Joy trouxe voracidade para Sandy. E quanto mais a gente conhece essas duas personagens, mais o terror se instala no filme e aos poucos nós vamos tendo ali sequências bem intensas. E a única falha que eu devo destacar aqui nesse vídeo é uma falha ali no último ato, quando a gente vai chegando no clímax, onde o filme dá uma leve escorregada. Até a chegada desse ponto, a gente teve ali boas reviravoltas realmente surpreendentes, outras nem tanto, mas no geral foram boas. Porém, quando a gente chega na reviravolta final, o filme se perde um pouco. É notável que o Edgar Wright tentou fugir da previsibilidade nesse final, e aí essa fuga dele acabou fazendo nós espectadores nos questionarmos: será que o que eu assisti até agora tem sentido com essa reviravolta final? Será que a gente não teve uma inversão meio desnecessária nesse ponto? São questionamentos que eu pelo menos fiz enquanto eu assistia. O clímax deu ali uma escorregada, mas ao mesmo tempo o final conseguiu encobrir essa escorregada, o resto do filme também. Então é um leve erro que eu ainda tive que destacar, mas ele é tão leve
que simplesmente você consegue deixar ele passar. E pra finalizar essa parte sem spoilers, eu posso dizer com naturalidade que Noite Passada em Soho é um filme triunfante com uma bela trilha sonora que ajuda a conduzir as nuances da trama, com uma bela fotografia que nos emerge nos anos 70 e com um peso emocional muito grande para a história das duas protagonistas. Além de, claro, ter um figurino impecável que não dá nem pra discordar, né? Tudo nesse filme, no quesito parte técnica, parte estética, é maravilhoso. Então é isso, né? Um filme impecável que deveria ser indicado para algumas premiações. O filme tá atualmente nos cinemas e vale muito seu ingresso. Em breve chega ali para aluguel e compra. Então assista, você não vai se arrepender. Eu aposto que você vai curtir. Eu tive uma experiência boa e eu acho que você também vai ter. A partir desse momento do vídeo eu vou falar sobre o filme com spoilers. Então se você ainda não assistiu, para o vídeo aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, fica comigo porque, olha, tem bastante coisa pra gente falar sobre o final. Durante a trama, nós vimos a Ellie tendo visões com a Sandy. E ela, depois de um tempo, começou a descobrir que a Sandy era forçada a fazer sexo com vários homens e até acabou supostamente sendo assassinada pelo Jack. Tanto é que depois dessas descobertas, a Ellie queria vingança pela morte da Sandy e ela desconfiava que o velhinho que ela vivia encontrando no bar, no caso era o Jack. Mas depois dele sofrer um acidente, ela acabou descobrindo que esse velhinho, na verdade, era o Lindsay, um policial aposentado que investigou no passado alguns casos de prostituição naquela região. E ele até apareceu ali no flashback conversando com a Sandy. E aliás, o filme não deixou muito claro, né, o que aconteceu com o Lindsay, né, depois daquele acidente. Será que ele morreu? Será que ele tá no hospital? Mas enfim, essa descoberta que a Ellie faz acaba configurando o final do filme e a gente percebe que aos poucos as pontas soltas começam a se amarrar. Mas antes de falar desse final, a gente primeiro tem que falar um pouco sobre as visões da Ellie. As visões da Ellie... Brincadeira. No começo do filme, a gente já viu ali que a Ellie via a mãe dela no reflexo do espelho. Então logo no começo a gente já acaba notando que a Ellie era capaz de ver pessoas mortas. A gente não sabe muito bem o porquê, mas ela via. E no decorrer do filme a gente descobre que a mãe da Ellie tinha esquizofrenia e tirou a própria vida vários anos antes. E é por esse motivo que a Ellie morava com a avó, né? Porque ela não tinha mais mãe, a gente também não sabe muito sobre o pai dela. E a avó acolheu ela, a avó sabia desse dom que ela tinha, tanto é que ela fala que esse dom sobrenatural que ela tinha era um presente. E o filme, tristemente, não se aprofunda muito, né, nessas habilidades da Ellie, porém, a gente pode presumir que ela tenha ganhado essas habilidades por algum motivo depois da morte da mãe dela. E essa habilidade que ela tem até me lembrou um pouco do filme Paranorman e também da personagem da Lin Shaye no filme Sobrenatural. No caso, na saga Sobrenatural, né? Ela tinha esse dom aí bem diferente e realmente me lembrou durante o filme. E nesse ponto do vídeo a gente chegou no grande momento de falar um pouco sobre a reviravolta que envolveu a senhorita Collins, na verdade, ser a Sandy. Até antes do final do filme, a Ellie acreditava que a Sandy tinha sido morta no quarto que agora ela vive, porém, na verdade, a gente descobre que a Sandy matou o Jack, o cara que prometeu ajudar ela a ser cantora, mas no caso transformou ela numa prostituta. E nesses momentos finais do filme, a gente acaba descobrindo que a Sandy morreu naquele quarto, mas ela não morreu de verdade, ela morreu no sentido figurado depois de ser abusada por muitos homens, fazendo assim ela arrancar a cara deles na memória dela para ela não lembrar desses momentos ruins que ela teve. Ela basicamente reprimiu toda a dor que ela estava sentindo e começou a fazer esse trabalho horrendo de ser uma prostituta que o Jack queria que ela fosse. E a história da senhorita Collins mostra que no caso a Sandy era ela, a senhorita Collins, só que ela usou o nome de verdade dela, que era Alexandra Collins, para meio que apagar o passado e começar uma nova vida. Então ela preferiu esquecer tudo que ela viveu e partir do princípio que a Sandy não tá lá, a Sandy nunca existiu, a Sandy morreu e agora somente a Alexandra Collins está viva e tendo uma vida ali naquele complexo de quartos. Porém, antes de sair dessa vida horrível, a Sandy também fez uma leve matança. E a gente percebeu que ela assassinou todos aqueles abusadores que dormiram com ela e ela aos poucos matava eles e escondia o corpo deles no quarto, nas paredes, no assoalho e todos os lugares que ela podia, ela estava escondendo um corpo. Tanto é que no começo do filme ela fala pra Ellie que no verão aquele quarto fede. E isso meio que faz sentido no final do filme, porque fede já que tá cheio de corpo em volta do quarto, né? Então faz sentido. Bate sol, o sol faz o cheirinho subir
E é isso. E essa reviravolta, na minha perspectiva, nem foi tão surpreendente. Eu já imaginava que a senhorita Collins seria a Sandy. Eu só não sabia muito bem ali que ela ia ter matado todo mundo. Eu esperava que ela realmente tivesse uma outra história. Mas olha, até essa parte do filme, eu não tava julgando muito a Sandy. Eu até tava falando, ai, todo mundo erra, né, Sandy? E além disso, eu também tava batendo palma pro roteiro, porque, pelo amor de Deus, essa reviravolta foi muito da hora. E a construção pra essa reviravolta foi muito legal. Principalmente porque o roteiro conseguiu conectar a maioria das pontas soltas nesse momento. Como, por exemplo, o motivo de não ter uma história no jornal sobre a morte da Sandy. A gente também viu uma explicação do porquê os policiais não sabiam nada sobre ela. A gente também viu uma explicação do porquê a Sandy se transformou numa assassina vingativa. Então até esse ponto o filme começou a explicar tudo que era necessário pra gente entender um pouco sobre a Sandy e sobre o futuro dela. Porém, depois desse momento, a gente tem outra reviravolta. E é aí que o filme se perde um pouco. A gente vê aí nesse ponto que a senhorita Collins tenta matar a Ellie, envenenando ela depois dela descobrir tudo sobre o passado envolvendo a Sandy. E eu achei essa reviravolta bem coerente. Eu até entendo que a senhorita Collins não queria ser presa, porém ela querer matar a Ellie, que tava tentando vingar a morte dela, me deixou um pouco puto. Isso não me desceu, isso não me entrou na cabeça. Eu fiquei, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Daí depois de toda essa história que a senhorita Collins conta pra Sandy, e a gente vê ela quase morrendo envenenada, a gente chega no final do clímax, onde a gente vê ali o John sendo esfaqueado quando ele tenta ajudar a Ellie, e enquanto isso a Ellie tenta fugir da senhorita Collins, a casa começa a pegar fogo, novamente a gente teve ali outra cena meio estranha com a Ellie perdoando a senhorita Collins, mesmo depois dela envenenar ela, e daí eu fiquei, meu Deus do céu, eu entendo, senhora, que você foi abusada, que você sofreu muito, mas isso não justifica você tentar matar uma jovem inocente que tava tentando vingar a sua morte. Ela, no caso, achava que você tinha morrido, mas você não tinha morrido, mas ela tava tentando vingar você. Pra mim, esse momento aí não rolou muito, pra mim o filme tentou ter um final impactante, um final dramático, mas acabaram fazendo com que a Sandy se transformasse numa vilã desnecessariamente, não era necessário esse momento. Ela ter matado os abusadores era uma coisa ali que eu falei, ai, todo mundo erra, passei um paninho pra ela, mas ela tenta matar Ellie, não rolou. E aliás, esse final também explica o porquê os caras mortos ficavam correndo durante todo o filme atrás da Ellie. A gente percebe que eles queriam que a Ellie pedisse ajuda pra libertar eles ali daquele lugar. Ao que parece, as almas deles estavam presas naquela casa, já que todos foram mortos de uma forma brutal pela Sandy, né? Então eles meio que ficaram impregnados ali, e como a Ellie conversa com mortos, né? Ela acabou meio que atraindo esses espíritos também. Então foi um momento legal do filme, eu até que curti essa explicação. Não que eles sejam bonzinhos, né? Mas eu sinto que toda alma precisa seguir em frente, e eles, no caso, não conseguiram seguir porque os tadinhos estão presos naquela casa, tá tipo a Murder House. E depois de todas essas descobertas que a gente teve nesse clímax, a gente chega no finalzinho, onde a gente percebe que a Sandy sofreu muito no passado naquela casa onde ela estava morando, e continua sofrendo no presente, e ela, no desfecho de toda essa doideira que ela passou, acabou morrendo queimada nessa mesma casa. Mas eu sinto que pelo menos agora ela pode descansar em paz, já que ela morreu, os corpos que estavam ali naquela casa foram queimados e também devem ter descansado. Então, no geral, todo mundo que viveu na década de 60 agora tá em algum lugar, no céu ou no inferno, não sei. Ou se não existe esse conceito de céu e inferno, enfim. Eles estão em algum lugar. E chegamos então ao final do filme com ali o destino da Ellie, o que aconteceu com a Ellie. E a gente percebe que ela conseguiu ali concluir a atividade dela na faculdade de moda. Ela exibiu a coleção inspirada nas roupas da Sandy dos anos 60. E depois desse desfile, que foi super bem sucedido, a gente viu a Sandy aparecendo no espelho pra Ellie. E esse foi um final bem interpretativo. Eu sinto que cada pessoa vai entender ele de um jeito. Eu, por exemplo, da primeira vez que assisti, entendi que esse final foi basicamente assim. A Ellie mostrando pra Sandy que ela foi uma inspiração, que ela foi uma mulher que lutou, que conseguiu encarar tudo o que deveria e que ainda saiu por cima. Essa é uma interpretação que eu tive logo quando eu vi essa cena. Mas depois, na segunda vez que eu assisti, eu acabei interpretando da seguinte forma. Esse final, por exemplo, mostrou que a Ellie encontrou um equilíbrio entre o passado e o presente. Antes ela vivia presa no passado, principalmente depois da morte da mãe dela, que deixou ela muito impactada. E agora, depois de tudo que ela viveu, ela conseguiu se desprender um pouco do passado e aproveitar as coisas dos dias atuais, do presente. E por conta disso, a gente até vê que os looks dela aqui no final do filme, no desfile, mudaram um pouco. Então eles tinham uma forte presença dos anos 60, mas eles ainda assim tinham alguns toques modernos. Então isso mostrou que a Ellie sabe intercalar o gosto dela pelo passado com as coisas atuais. E talvez se assistir uma outra vez o filme, eu encare o final de uma outra forma, mas essas foram as minhas duas interpretações sobre ele. E no geral, esse filme lida com muitas temáticas, desde sexismo, a masculinidade tóxica,
tóxica, a vingança, a trabalho sexual, a abuso de mulheres. Muitas coisas são trabalhadas aí no decorrer do filme. Porém, o único defeito dele é aquela reviravolta final com a Sandy tentando matar a Ellie e o John, que acabou transformando a personagem principal, a nossa mocinha, a nossa ali realmente vingadora, em uma assassina sangue frio, que eu falei, tá, era pra ser vilã, era pra ser mocinha, tipo... Então esse final acabou sobrepondo algumas temáticas do filme e isso acabou diminuindo um pouco o impacto no final. Mas mesmo com esse errinho, eu ainda adorei o filme e digo pra vocês que a construção do último ato foi interessante, mesmo com suas falhas. E é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do filme, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contam lá nos comentários o que vocês acharam, quero muito saber a opinião de vocês, a interpretação de vocês sobre o final. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Deixa o seu like que me ajuda muito, se inscreve no canal se você é novo. Um grande beijo pra todos, até o próximo vídeo, gente, e tchau!